Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir por viver caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre desacelerando para recarregar. Vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Bom, espero que esse podcast lhe encontre muito bem. E já quero pedir para você pegar aí a sua garrafa de água, sua caneca de café ou de chá, ou de chimarrão, não sei da onde você está me ouvindo, para a gente poder falar sobre esse tema, né? Desacelerar. Será que agora no final do ano você está acelerado ou desacelerado? Como é que tá? Depois me conta, me envia para o nosso WhatsApp uma mensagem contando como é que tem sido aí seu final de ano, acelerado ou desacelerado. Para o WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre esse desacelerar para carregar, né? Para a gente poder se recarregar. A gente precisa de momentos de pausa. Para algumas pessoas, o final do ano é um momento de pausa, já vai desacelerando porque janeiro tira férias. Para outros não, é um mês normal como outro qualquer. A pausa vai ser um pouco mais lá para frente. Mas vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, porque mesmo você pausando ou não pausando, existe, né, uma sensação coletiva, né, de muitas vezes de peso, de que não conseguiu fazer tudo o que precisava fazer nesse ano. Existe um coletivo aí que acaba trazendo algumas sensações para a nossa vida e a gente precisa estar atento para saber se isso é nosso ou se isso é do coletivo, tá? E é importante a gente saber quando deve ser o nosso movimento de desacelerar, porque muitas vezes a gente não tem essa consciência. A gente vai até aparecer uma doença. Então a gente precisa ficar atento, né? Se vale a pena esse ir até o limite, e aí nesse limite vem uma doença junto que te obriga a pausar, a desacelerar. Será que precisa chegar nesse limite? Talvez não. Com certeza não. Então é pensando sobre isso que é importante que você que está me ouvindo aí comece a refletir e a pensar quais são esses movimentos de pausa, de desacelerar. E não precisa ser só no final do ano, né, gente? A gente pode, com certeza, buscar isso durante todos os meses do ano. E aí, o que é importante a gente se conhecer, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu me conheço, eu sei o que me recarrega. Eu sei qual o movimento que eu preciso fazer. Então, às vezes, o seu recarregar é, sei lá, ir ao cinema, ler um bom livro, tomar um bom café com alguém, fazer uma viagem longa, uma viagem curta, pode ser praticar um esporte, pode ser tomar tomar um bom vinho, pode ser tanta coisa. O que te faz desacelerar? Talvez seja cozinhar, talvez seja cuidar da casa, talvez seja... O que será que pode ser? Pode ser tanta coisa. Peço aí que você colabore mandando pelo WhatsApp o que para você funciona para desacelerar. Sabe, para mim funciona muito conexão com a natureza, ficar um tempo no sol, sabe, os minutos no sol, recarrega muito. Praticar atividade física ao ar livre, principalmente, acho maravilhoso. Então, tem muita coisa que me desacelera e a gente precisa estar consciente para perceber, né, quando a gente está acelerado demais, talvez ansioso demais, e quais movimentos a gente precisa fazer. Meditar também é uma coisa que me ajuda,
meditação guiada é uma coisa que me ajuda bastante. Então, o mais importante é a gente perceber que o nosso corpo, ele começa a mandar sinais pra gente. Tá acelerada, tá sendo muito ríspida, ou tá se encolhendo muito, não tá conversando, tá ficando muito fechada. O corpo vai falando pra gente, né, o que que tá acontecendo. A gente começa a sentir, às vezes, dores físicas. E o mais importante nesse processo é estar presente, porque se eu percebo isso logo no início, eu posso fazer movimentos para começar a mudar isso. Mas se eu estou condicionada, estou no meu automático, quero dar tudo nesse projeto, vou até o fim, pago o preço que for, talvez o preço seja muito alto, porque pode ser o preço da sua saúde mental, né, e da sua saúde emocional. E aí precisa procurar um especialista, vai precisar muitas vezes tomar medicamentos. Então é importante a gente olhar para isso, sabe? E não é só no final do ano. Tô falando isso especificamente porque a gente está no final do ano, mas a gente precisa fazer esse tipo de reflexão sempre, porque senão a gente perde a mão e depois a grana que a gente ganhou, a grana que a gente fez, não paga o tratamento que a gente vai ter que fazer. E pode até pagar, mas não vai compensar. E você precisa se perguntar sobre isso, porque às vezes a gente tá, né, nesse aceleramento. Eu falei no outro podcast, né, porque no final do ano o que que tá acontecendo, né, a gente vem de uma Black Friday, que aí quem trabalha, né, com esse tipo de evento comercial trabalha muito, porque as empresas se organizam antes, fazem as campanhas, então tem uma galera que tá trabalhando nisso meses antes dela acontecer, tá? E depois que você se doou tanto para um projeto, para um trabalho, qual é o caminho que você faz para restabelecer o seu equilíbrio? Aí muita gente o que que faz? Vai para o outro projeto, nem dá tempo de respirar, não dá tempo de se equilibrar e já entra num outro projeto de cabeça e daqui a pouco você tá tocando um projeto atrás do outro, sem ter condições de descansar, sem ter condições de desacelerar. E na maioria das vezes, gente, é uma escolha nossa. É a gente que não sabe dizer não. E a gente precisa aprender a estabelecer limites. A gente não é uma máquina, a gente não é um robô. Então, a gente precisa de tempo de descanso, sim. A gente precisa buscar momentos para a gente se recarregar, sim. Isso era para ser uma coisa absolutamente normal e não questionada. Então, geralmente a gente questiona: "Ah, eu não tô com muita moleza não. Ah, isso acho que eu preciso trabalhar mais, hein, eu tô trabalhando muito pouco, hein". E aí, é parar de ir para essa produtividade tóxica muitas vezes, de querer mostrar para o outro que você trabalha muito, ou que a empresa precisa muito de você, sabe. Tem uma coisa aí também de um ego desregulado, e trabalhar certo, trabalhar inteligente. Porque trabalhar de uma forma inteligente é você saber trabalhar e você poder curtir a tua vida. Você não precisar ficar doente por causa de se dedicar de uma forma extrema ao trabalho, por exemplo. A gente precisa refletir sobre isso. Isso é um assunto mega importante, que a gente precisa cada vez, pensar mais sobre isso. E muitas vezes, gente, isso não é imposto pelo seu líder, isso não é imposto pelo teu gerente, é a forma que você viu, por exemplo, os seus pais trabalhando, você copia esse modelo, como se fosse o modelo que é o mais certo. Talvez é o modelo que você é o único modelo que você conhece. Então você replica isso sem pensar. Era uma outra época, eles tinham um outro nível de conhecimento. Então, hoje, a gente está num momento em que sim, desde a pandemia, a gente vem falando sobre as questões emocionais, sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental, física e emocional, inclusive espiritual.
E quantas vezes a gente diz pra gente que a gente não tem tempo para isso? A gente não tem tempo para treinar, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer alguma terapia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e a desculpa é sempre eu não tenho tempo. E com relação a tempo, a gente sabe muito bem que tempo é algo que realmente todo mundo tem 24 horas, seja pobre, seja rico, todo mundo ganhou 24 horas. A questão é como que você utiliza o seu tempo. E aí, se você entende que uma atividade física é importante para a tua saúde, pensando no teu futuro, tá? Pensando no teu futuro, como vai ser você idosa, idoso? Como que você quer ser? Você quer ser um idoso cheio de remédio em cima da mesa, um idoso dependendo de outras pessoas, ou um idoso autônomo? Eh, Quando eu falo de saúde mental, a mesma coisa. Quanto tempo você pega do teu tempo, sabe, e usa para as suas questões mentais, emocionais, espirituais. Porque quem diz como vai usar o seu tempo é você. São as suas escolhas. Agora, as suas escolhas têm sido conscientes ou inconscientes? Aí que está a grande questão, porque por muitas vezes a gente vem sendo guiado por uma inconsciência, por uma repetição de padrão. A gente vai copiando o padrão das outras pessoas e a gente acha que aquele é o único padrão que existe, a única fórmula do sucesso, é assim que eu vou chegar aonde eu desejo. E muitas vezes isso não vai funcionar para você. Pode funcionar para o outro, mas você é uma outra pessoa. Então, quando a gente começa a olhar para o que a gente precisa estabelecer de limite, então eu vou trabalhar tantas horas por dia, eu vou me dedicar aqui ao máximo, vou fazer um trabalho inteligente e depois do trabalho eu vou pegar o meu tempo e vou usar para aquilo outro. A partir de agora, eu passo a fazer escolhas mais inteligentes e conscientes para a pessoa que eu quero ser, pensando no futuro. Então, o que você tem feito para você, que você sabe que você faz e que faz mal para você, para sua saúde, para outras pessoas que estão próximas de você? O que você faz hoje de bom, que é maravilhoso para você, que você sabe que isso está contando positivamente para o teu futuro? Quais são as ações? O que você gostaria de estar fazendo? Por que não está fazendo? Se pergunta. Porque a gente muitas vezes não faz essa pergunta, a gente simplesmente fala que não dá. E quando eu falo que não dá, não dá. O que acontece? O meu cérebro não vai tentar buscar alguma saída, eu já estou dizendo que não dá, que é impossível. E quando a gente conversa, quando a gente se conecta com as pessoas certas, quando a gente troca ideia, quando a gente busca: o que eu estou fazendo não está bom, eu preciso sair desse lugar. Não estou conseguindo sair sozinho, sozinha. Com quem eu posso conversar, quem eu posso falar sobre isso que vai me ajudar a dar o próximo passo. Não estou conseguindo enxergar qual é o próximo passo. Já estou anos fazendo essa mesma coisa, porque a gente cria um padrão e repete ele por anos. Talvez esse padrão tenha a sua idade hoje. Mas está tudo bem. A partir do momento que a gente cria consciência, a gente tem condições de começar a fazer diferente. Vai ser molezinha como sentar num pudim? Não vai ser molezinha como sentar no pudim, tá? Mas vai existir um processo onde você vai precisar largar esses hábitos que não estão te fazendo bem e construir novos hábitos e substituir por novos hábitos. E já é um passo pensar sobre isso, já é um passo estar ouvindo esse podcast, já é um passo pensar que mesmo que você já faz coisas incríveis com relação a você, como você pode melhorar isso ainda mais para o próximo ano que está chegando. O que você quer manter, né? O que você quer tirar? Como você busca cada vez mais esse movimento de saber desacelerar para recarregar. Como você faz esse processo cada vez com mais leveza, com mais constância, sabe? De uma forma disciplinada. Você não precisa mais ir até o limite, ficar doente, entrar de atestado, de INSS. Você pode antes parar e perceber o que está acontecendo com o teu corpo, com a tua mente. Isso é muito importante, gente. E isso é algo que a gente precisa, de fato, trazer esse tema assim para as nossas rodas de conversa. A gente precisa falar sobre isso.
porque a gente sabe que desde que a gente retomou esse novo padrão normal, né, que a gente fala, voltamos ao normal, pós-pandemia, o quanto a gente vê pessoas cada vez mais doentes emocionalmente. E isso é muito sério. Então, se cada um cuidar de si, fazer a tua parte, isso vai ser muito importante nesse processo. Quando a gente pensa no todo, né, no coletivo, em todo mundo que está envolvido com isso. E trazer essa consciência, trazer esse tema para debate, isso vai fortalecer, para que a gente comece a sair desse lugar comum que as pessoas caem e não têm consciência de que caíram. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Desacelerando para Recarregar, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. Podcast sobre liderança e aprender.